Eu vou concluir o primeiro capítulo do livro A Missão do Espiritismo, ditada por Ramatiz, um espírito já com alguma elevação. Este livro foi psicografado por Hercílio Maias. Hercílio Maias nasceu em 1913, desencarnou em 1993. Era um advogado de Curitiba e é o mais conhecido médium ligado ao espírito que falei, Ramatiz. Este senhor, Hercílio Maias, antes de se tornar espírita, foi teosofista, foi maçom e Rosa Cruz. Durante grande parte da vida, realizou trabalho voluntário como médium receitista na área da radiestesia. Vamos ver o que é isto da radiestesia. É a faculdade de perceber ou de ser sensível a radiações emitidas pelos diferentes corpos. Vamos ver o que é que também trata um pouquinho deste livro, A Missão do Espiritismo. Nesta obra, Ramatiz analisa os movimentos evolutivos da humanidade desde a sua origem em Lemúria Atlântida até aos nossos dias, estudando os efeitos produzidos pelos vários credos e doutrinas esotéricas, expondo com impressionante argumentação a urgência da doutrina espírita como despertamento das massas humanas no nosso mundo. Tirando ilações convincentes, demonstra que o Espiritismo constitui o socorro de última hora que Deus envia à humanidade. Universalista, com a tónica original da doutrina espírita, esta obra examina sucessivamente os grandes movimentos religiosos, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, a teosofia, o umbanda e as relações do espiritismo com cada uma destas que eu acabei de falar. E ainda com o Evangelho, com a Bíblia, com a psicanálise, e mostra também a sua posição, de Ramatiz, perante a homeopatia. Ele faz a delineação da missão transcendental da doutrina espírita, que ao invés de mais uma doutrina sectária e exclusivista, foi prevista pelo alto como elo de união fraterna entre crenças e religiões. Por isso é que nós espíritos costumamos dizer que o espiritismo é a religião do futuro. Como síntese acessível ao homem contemporâneo das grandes verdades ocultas e iniciáticas, possibilita ao espírito ocidental neste século da transição planetária efetuar a iniciação à luz do dia. Esta obra vem recordar a alta missão de solidariedade universal do espiritismo como um movimento libertador de consciências, destacando sempre o ideal de fraternidade que o anima e a sua alta função de atender a todos e a todas as indignações do conhecimento humano, ao mesmo tempo como um estudo de religiões comparadas que traz valiosas informações sobre conteúdos dessas diversas correntes, salientando-se as preciosas informações sobre a Umbanda e a sua elevada missão esquematizada pelo alto para o terceiro milénio. Convém referirmos que nós espíritas respeitamos todas as religiões e doutrinas, valorizamos todos os esforços para a prática do bem e trabalhamos pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural, nível social. Reconhecemos ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Este livro é constituído como... Este livro é feito, o médium Hercílio Maias fazia questões e o livro dos Espíritos. Já leram o livro dos Espíritos?
O Livro dos Espíritos é um livro que é composto por 1018 perguntas que Allan Kardec, e não só, e outros médiuns espalhados pelo mundo, faziam aos espíritos, os espíritos respondiam, e se as respostas fossem coincidentes, eram consideradas válidas. Este livro aqui é um pouco diferente, é o médium Hercílio Maias que faz a pergunta a Ramatis, e Ramatis responde. E então, a primeira pergunta que me cabe a mim nesta parte começa assim: mas o Espiritismo, tal como já aconteceu a algumas crenças, também não poderia promiscuir-se nos seus princípios iniciáticos, adotando no futuro expressões semelhantes às de outras seitas dogmáticas? E Ramatis responde: se isto acontecer, já não é Espiritismo, porque nós espíritas não somos dogmáticos, não temos a esconder nada a ninguém e queremos ao bem de todos e confraternizar com todos. Se isto acontecer, já não é Espiritismo, porém algum secretismo religioso ou movimento excêntrico à margem da doutrina. Espiritismo puro é aquele que se pratica sob a disciplina dos seus preceitos doutrinários originais. Qualquer interferência ou mistura que lhe tisne a virgindade iniciática é desmentido flagrante à linhagem codificada por Kardec. Allan Kardec não elaborou as regras e os postulados fundamentais da doutrina espírita. Somente no decurso da sua última existência física em França, ele deu corpo disciplinado a princípios espirituais que investigou e firmou na sua memória espiritual após 3 milénios de várias encarnações anteriores vividas nas mais diversas latitudes geográficas do planeta. Só para vermos algumas reencarnações que Allan Kardec teve. No Egito de Faraó, Mernafata, ele foi Amenófis, um médico estudioso do livro dos mortos e dos fenómenos do além. Na Índia, depois de aprofundar-se nos Vedas, os Vedas é cada um dos 4 livros sagrados da região dos hindus e são escritos em sânscrito. Ele, Kardec, como indiano, desenvolveu poder mental e mais tarde foi conhecido como o mestre do silêncio na caldeia. Viveu como Shiranosotri entre magos babilónicos e foi detentor de poderes mediúnicos excepcionais. A Grécia conheceu Kardec como elevado hierofante do templo. Também viveu na Síria e na Pérsia, investigando fenómenos das forças ocultas. Reparem ao tempo que Kardec se vem interessando por isto, das coisas do além, das forças ocultas da natureza, e participou nas cerimónias druidas. Aqui, druida é talvez a última reencarnação que conhecemos de Kardec, como Allan Kardec foi o nome dele, por isso é que ele adotou o pseudónimo de Allan Kardec quando codificou o Espiritismo, porque ele, quando codificou o Espiritismo, como é que se chamava? Como é que se chamava Kardec quando codificou o Espiritismo? Eu vejo gente que anda aqui no grupo de jovens, não sabem responder. Então era o Sr. Hipólito Leão de Inizado Ribeiro. E depois adotou o pseudónimo da última reencarnação que tinha tido na Gália, que era Allan Kardec. Antes da sua existência na França, ele ainda teve um pequeno estágio na Escócia de repouso psíquico no contacto com o mundo, que lhe aguardava a síntese dos conhecimentos espirituais na codificação do Espiritismo. Em sua alma, no entanto, ainda vibravam as evocações do politeísmo da Lemúria, as revelações dos gênios da Atlântida, os esforços infatigáveis dos mentores da raça adâmica, a peregrinação iluminada de Buda, os organizadores do povo judeu. Conviveu entre sacerdotes do Egito, iniciados da Índia, dos Vedas, assimilando os fundamentos hermetistas. Isto aqui, hermetistas, é aquele conjunto das doutrinas esotéricas. Há muito secretismo neles, não querem que as pessoas saibam. As práticas do brahmanismo. Os brahmanes é a primeira e a mais elevada das 4 castas indianas. Os indianos gostam muito de se classificarem por castas, os brahmanes são os mais elevados. Do processo justo da lei de karma,
e o conhecimento da reencarnação. Mais tarde, no espaço, ainda peregrinou pelas religiões que serviram de cenário à vida sublime de Jesus, acompanhando comovido no estudo e na pesquisa dos arquivos siderais os surtos evolutivos do cristianismo. As suas existências passadas já definiam o rumo da vida missionária em França. Reparem, se vinha interessante por isto, é claro que numa das próximas reencarnações dele, ele tinha que fazer mais alguma coisa de relevante para ficar na memória. Então é a altura portanto, codificar o Espiritismo. Traçando nos primórdios de um grandioso plano espiritual, elaborado pelo alto, como foi realmente o Espiritismo no século XX. A firmeza de intenções e a tenacidade indomável de Kardec, então garantiram a divulgação da doutrina espírita no momento psicológico da compreensão mental do mundo. Ora, porquê é que isto não foi feito antes? Porque nós, habitantes do planeta Terra, ainda não estávamos preparados para receber tanta informação e com alguma complexidade. Na altura de Kardec, em abril de 1857, já depois do meado do século XIX, então sim, a superioridade, os espíritos superiores entenderam, não, está na altura de se poder divulgar, o povo já está mais culto. E porquê é que isto foi feito em França e em Paris? Como é que Paris era conhecida na altura? A cidade da história, da arte, estavam lá os grandes conhecedores, os grandes, quem desenvolveu bastante, viviam em Paris. Da compreensão mental do mundo ocidental e do intercâmbio proveitoso com o plano invisível. A superioridade da pedagogia espírita codificada por Kardec ressalta-se em favor da mais breve ascensão humana numa só existência, mas a síntese de princípios sublimes investigados em diversas existências passadas. Vamos então à segunda pergunta. Se houver alguma dúvida, coloquem. A segunda pergunta que faz o médium Hercílio Mais Ramatis. Podereis estender-vos mais sobre as imagens terrenas de Allan Kardec quando pesquisava fundamentos da codificação do Espiritismo? E Ramatis vai responder assim: as principais raízes do Espiritismo perdem-se nos milénios, porque espíritos, desde que existe mundo, espíritos sempre existiram. Porque o que é um espírito? É o princípio inteligente da criação. Ora, se Deus, quando nos criou, a Terra terá, segundo os novos estudos, 4,5 mil milhões de anos. Nessa altura, quando criou a Terra e as primeiras formas de vida, uma vez que o espírito transita em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegarmos ao hominal com consciência, que somos nós, mas às vezes parecemos que não a temos. Se há espíritos, o espiritismo já existe desde a criação da Terra. Desde a primeira forma de vida que aparece na Terra é espírito. No seu estado mais latente, mas, portanto, nós podemos mentalizar disso. Já fomos calhaus, já fomos plantas, já fomos animais e agora somos homens com consciência. E, portanto, as principais raízes do Espiritismo perdem-se nos milénios já transcorridos, aprofundam-se em quase todos os tempos iniciáticos do Oriente e nas cogitações espirituais de quase todos os povos, renascendo na França e em contacto com a força atrativa dos fenómenos de além-túmulo, o genial codificador viu-se tomado por uma avalanche de ideias e recordações pregressas que o fizeram admitir sem qualquer dúvida a lei da reencarnação e a lei de karma, como preceitos de carinhosa e longa familiaridade, sob o fascínio da educação passada, na sua retina espiritual, delinearam-se vultos heráldicos dos sacerdotes de Ra e Osíris, no suntuoso culto aos mortos que sobrevivem, as figuras imponentes dos druidas no culto do fogo sagrado, a ofrenda no seio das florestas dos gregos
presidindo os mistérios dionísios, ou dos mistérios órficos. Os mistérios órficos são os dogmas e os mistérios atribuídos a Orfeu. Da alma, apurando-se nas vibrações da música celestial. E alguns exemplos: Hermes, Krishna, Lao Tse, Foís, Horastro, Rama, Buda e o Divino Jesus influenciaram poeticamente a alma por algum tempo, embora Kardec tivesse nascido francês e criado sob uma severa disciplina científica. E esta disciplina científica, onde é que ela foi arranjada? Quando foi estudar para um colégio em Yverdon, na Suíça, sob o método de Pestalozzi. Ainda hoje, felizmente, temos um colégio em Lisboa que ensina aos meninos com este método de Pestalozzi. Atuava na mente e sensibilizava no passado de imensa atividade espiritual, a evocação de longa caminhada, através de instituições espiritualistas e templos religiosos de todos os povos. O seu espírito insaciável na busca da verdade havia perscrutado todas as fontes humanas da revelação espiritual, mas sempre mostrava-se avesso às práticas excêntricas, fórmulas complicadas ou dogmas infantis. Sua bagagem milenária era constituída de valores tão exatos e preciosos. Por isso é que ele codifica o espiritismo através do método experimental. O que é o método experimental? Não é eu fazer uma experiência e resultar e vou passar para o papel. Não, o método experimental tem que ser feito por várias pessoas em diferentes pontos e se as coisas, se o resultado for o mesmo, então vamos considerar isso certo. Não é a primeira pergunta e eu aceitá-la como válida, não. Em diversos pontos locais, como eu já referi, vários médios fizeram a mesma pergunta aos espíritos. Por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que diz assim: que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. Foi feita em vários pontos, todos responderam, a resposta foi coincidente, então foi considerada como válida. A sua bagagem milenária era constituída de valores tão exatos e preciosos que, na última existência francesa, ele foi descrente até 50 anos de idade. Reparem, Kardec, até aos 50 anos, podia falar nos raps, nas irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos. Ele custou muito a acreditar. Ele teve que ir a sessões e teve que ver para poder acreditar. E foi-lhe permitido, pela espiritualidade, poder ver e assistir a essas coisas porque, pronto, era ele que tinha esta missão de codificar a nossa doutrina. Portanto, foi descrito até aos 50 anos de idade, porque ainda mostrava ojeriza pelas superstições e dogmas religiosos da época. Ojeriza quer dizer má vontade. Ele não gostava muito como os dogmas. O dogma é aquela verdade que não se pode justificar. E ele era contra essas coisas. Não, tudo o que é tem que ser justificado. Portanto, não vamos cá dizer é assim porque é assim, não. É assim porque isto. Então aí vamos considerar válido. Por isso, a segurança doutrinária do espiritismo firma-se exatamente no alicerce milenário das pesquisas e experimentações que um espírito adulto e desassombrado, que ainda glorificou sua realização universalista pela adoção incondicional do código moral do Evangelho de Jesus. Vamos passar a outra pergunta. No entanto, afirmam alguns espiritualistas. Eu estou aqui a falar muito em espiritualismo. Vou já ressalvar a diferença entre espiritualismo e espiritismo. E é fácil de vocês compreenderem. Todos os espíritas são espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Ou seja, o espiritualismo é uma doutrina filosófica que tem crença na alma e em Deus. É o oposto completamente ao materialismo. Por exemplo, os materialistas, para eles, para os materialistas, só existia corpo físico. O que é isto do corpo físico? Portanto, o nosso raciocínio, os nossos processos, que nós depois, para eles, isto não passavam de reações químicas. O espiritualista, a nossa diferença para o espiritualista, nós acreditamos na reencarnação. Nós espíritos têm alguns preceitos ainda. Portanto, acreditamos na reencarnação, não temos hierarquias, não temos
sei lá, a ausência de hierarquias na nossa doutrina, e somos abnegados na prática do bem, coisa que possivelmente alguns espiritualistas às vezes ainda não o são. Mas pronto, estão no bom caminho também. No entanto, afirmam alguns espiritualistas iniciados que o espiritismo não pode sobreviver como doutrina universalista porque lhe falta um método e a disciplina próprios da cultura iniciática dos tempos esotéricos, que se trata de um movimento popular, variando conforme a versatilidade das massas, as quais não possuem discernimento espiritual consciente, dos iniciados em ambientes não profanos. Existem épocas apropriadas para a revelação de cada sistema, religioso e doutrinário de cunho espiritual. Evidentemente, difere muito entre si o tipo das mensagens reveladas por Moisés, por Jesus e pelo próprio Kardec. A contextura e o ensinamento de cada uma dessas mensagens varia de conformidade com a psicologia e o entendimento dos costumes e dos povos e a cultura espiritual à época de cada revelação. Ora, Moisés primeiro, a cultura e a altura do povo era uma. Jesus, quando veio com a segunda revelação, o povo já era ligeiramente mais evoluído culturalmente. E agora Kardec, século XIX, mais cultos ainda. O alto não costuma violentar a imaturidade espiritual dos homens no seu aprendizado planetário, mas gradua-lhes as revelações do espírito imortal de acordo com a capacidade da sua assimilação e o discernimento. O Jeová intransigente e feroz revelado por Moisés, porque Moisés revelou, digamos, um Deus mau, as relações de Moisés. Há 3.000 anos, nada tem de comum com a ternura do Pai amoroso manifestado por Jesus. Reparem a diferença. Moisés, como é que Moisés descreveu Deus e como é que Jesus descreve Deus. Deus trata-o carinhosamente, Pai. Assim, como a mensagem espírita de Kardec já não faz as ameaças com as penas do inferno, porém desperta a consciência do homem quanto às suas obrigações espirituais e as consequências morais através da lei de karma. Deste modo, as procurações sacerdotais, as graças e os favores divinos concedidos à última hora aos pecadores arrependidos perderam a sua força e significação em face do ensino espírita que adverte da responsabilidade pessoal de cada um na construção do seu bom ao mau destino. Aqui está. Deus dá-nos dois dons extraordinários. Dá-nos o dom do esquecimento, porque se nós soubéssemos o que é que fizemos em vidas passadas, se calhar não aguentávamos hoje os remorsos. Quem sabe, quem é que nós consegue dizer que eu não fui um dos que perdi os escravos na mão de Jesus? Não posso dizer isso, não sei. Mas se soubesse tinha sido, se calhar não me sentia bem. Então temos o dom do esquecimento. E outro dom é o livre-arbítrio. Deus não nos impõe nada. Deus dá-nos o livre-arbítrio. E nós escolhemos, temos sempre a figurazinha do V. O bem e o mal. Quer ir pela direita, vou. Quer ir pela esquerda, vou. Pronto. E nós escolhemos, e depois perante isso, depois lá está, funciona a lei de karma. Semeia escolhas. Em consequência, o homem não se gradua cidadão angélico sob a ameaça de punições eternas. Não adianta dizer, vais arder toda a vida do inferno. Não quero agora, eu vou ser santo. Não vou ser santo nada, nem vou ser anjo, porque eu não ardo no inferno eternamente. Ele evolui pelo estudo, pelo serviço criativo prestado ao próximo, e o próprio sofrimento é apenas processo de retificação espiritual, dando ensejo à recuperação do tempo perdido. A principal mensagem espírita é despertar a alma para a compreensão da lei espiritual, que a disciplina a formação da consciência individual no seio do cosmos. Deus não faz concessões especiais comovido pelos louvores ou pelos apelos compungidos dos seus filhos, mas proporciona-lhes o ensejo educativo para o autodiscernimento e consciência de sua responsabilidade terrena.
No século XX, o Espiritismo é justamente a doutrina indicada para ajudar o cidadão terrestre a conhecer a sua responsabilidade espiritual. Ora bem, e podemos meter já uma coisa também nas nossas cabeças, que o nosso Deus não castiga, mas também não permeia. Portanto, o mérito é todo nosso. O que fazemos é mérito nosso. E temos estado a falar do bem. Uma das nossas máximas espíritas é o quê? O que é que Kardec dizia? Fora da caridade, nossa salvação. Então, se fizermos o bem, estamos salvos. Quando isso está intrínseco em nós, ou sim ou não. Outra pergunta. Porque o Espiritismo não foi codificado há mais tempo e assim esclarecido o homem para libertar-se mais cedo de suas culpas pregressas? Aqui a resposta não foi codificada há mais tempo, porque se fosse, nós não íamos entender. Ele foi codificado na altura em que estávamos preparados, nós, homens, para perceber o que era o Espiritismo. Há mais tempo atrás não estávamos preparados para tal. Nova pergunta. Porque o Espiritismo deve superar tantas filosofias e doutrinas espiritualistas já existentes no mundo, quando elas também pregam a lei do karma, a reencarnação e o autoconhecimento. A maioria das doutrinas ou filosofias espiritualistas que admitem a lei do karma e a reencarnação requerem adeptos, simpatizantes ou discípulos que já possuam algum preparo espiritual ou discernimento superior para então compartilharem das práticas iniciáticas. No entanto, apesar do Espiritismo firmar suas raízes nas doutrinas elevadas do Oriente, ele desfez os tabus das iniciações ocultas e desobstruiu os ensinamentos esotéricos dos símbolos, dos apetrechos e terminologias complexas. Nós espíritas não temos apetrechos, não temos nada dessas coisas. As nossas terminologias são simples. Algumas palavras criadas pelo Espiritismo, foi mesmo o Espiritismo, médio, de unidade, foram palavras que à altura se calhar não eram conhecidas e ficaram a conhecer. Portanto, são termos, enquanto há termos mais complicados em algumas destas doutrinas, e quando o irmão vier fazer a palestra sobre, por exemplo, o Umbanda, a Teosofia, o Rosacruzismo, vão ver que essas doutrinas têm alguns símbolos e pronto, eu não quero estar a alongar demais. Portanto, terminologia complexa, oferecendo o conhecimento com os mortos, conforme faziam os sacerdotes egípcios, mantendo contacto frequente com os seus próprios parentes e amigos falecidos, que dizeis? Ramatiz vai responder desta maneira. Sem dúvida, o Espiritismo tem sua base principal na comunicação dos espíritos, mas sabemos que essa comunicação sempre existiu e é tão velha quanto o mundo. Se o próprio Moisés proibiu o intercâmbio do povo hebreu com os mortos, é porque isso era razoavelmente possível. Mas só depois do advento do Espiritismo é que realmente surgiu um corpo organizado, um sistema competente, filosófico, religioso e científico, com o intuito de disciplinar e controlar as experiências com os encarnados. Os espíritos, então, preencheram as necessidades dos indagadores e, além de comprovarem a imortalidade da alma, ainda ofereceram diretrizes para melhor comportamento do homem no intercâmbio com os falecidos. Antes da codificação espírita, os magos, feiticeiros e iniciados mantinham intercâmbio com os encarnados, mas só o conseguiam através de práticas absurdas e complexas, para lograr um breve e confuso contacto com o mundo oculto. O Espiritismo já pode constituir-se numa escola espiritualista do Ocidente, sem receio de quaisquer desmentidos futuros por parte da ciência cada vez mais dominante no mundo? E Ramatiz responde: o fenómeno espírita pode fundamentar os postulados de uma escola espiritualista,
porque está suficientemente comprovado nas suas manifestações incomuns. Os fenómenos de materialização e as mais diversas manifestações mediúnicas de comunicação entre vivos e mortos já foram referidos, analisados e concluídos pelos mais avançados homens de ciência. Assim, eméritos médicos, filósofos, químicos, escritores e estudiosos, eu vou referir alguns, como Gabriel Delanne, Leon Denis, Alexander Aksakov, Paul Rivière, William Crookes, César Lombroso, Bolzano, Carlo Prel, Gonzalo Soriano, Oliver Lodge, Conan Doyle, Dennis Bradley e outros. Portanto, estes que eu falei são eméritos cientistas, filósofos, professores, médicos, físicos, alguns deles candidatos a Prémio Nobel da Paz na altura deles, a Prémio Nobel da área deles, perdão, não é da Paz, a Prémio Nobel na área deles, à altura. Portanto, todos eles conheceram as manifestações espíritas e as materializações. Sobretudo um deles, William Crookes, que trabalhou muitos anos com um espírito chamado P.T. King. Esse espírito deixou o professor William Crookes medir-lhe, sentir a respiração e medir-lhe a pulsação. Tu certo, não, Isabel? Ele conseguiu, o William Crookes, medir a pulsação a P.T. King, certo? Obrigado. Recorreram aos mais avançados aparelhos de laboratório e de investigações precisas, concluindo pela realidade dos fenómenos mediúnicos e pela lógica dos postulados espiritistas. Não importa se os adversários do espiritismo alegam que tais cientistas foram ingênuas cobaias nas mãos de hábeis prestidigitadores. Os aparelhos de precisão e as máquinas fotográficas da altura registaram as experiências e não mentem nem distorcem os fenómenos. Fora da pesquisa científica, o que se poderia comprovar da realidade mediúnica das comunicações sob o controle da doutrina espírita? Carmatis vai responder assim a Ercílio Maias. É a própria unanimidade de conclusões filosóficas da vida, do mundo oculto, que os espíritos têm transmitido através de centenas de milhares de médiuns entre os povos e as raças mais diversas. Examinando-se as comunicações dos espíritos, verificamos um perfeito entrosamento nas descrições de Kardec e nos estados da alma da vida no além. Não há despautério, desmentido ou contradição entre o que têm dito os espíritos através de médiuns ingleses, espanhóis, portugueses, brasileiros ou franceses. Na essência, todas as comunicações, respeitando-se o temperamento, a índole e os costumes dos comunicantes, permanece o mesmo conteúdo de revelação e unidade de motivos. Ora, convém também dizermos que atualmente, se calhar, algumas destas coisas hoje não seriam possíveis. Uma pessoa não pode dizer, vou falar com o meu avô, vou falar com a minha avó. Não, as coisas não são assim. Costumamos dizer, hoje o telefone toca de lá para cá. Não nós, cá para lá. Eles, quando querem comunicar, é que se fazem presentes. Não somos nós que dizemos. Portanto, se tiverem alguém que diz, eu falo com o meu avô, falo com a minha avó. Não fala nada. A avó é que pode vir falar com ele. Ele depois falará, mas ele não pode enfocar para ir falar. Isso não é possível. Outra pergunta. Gostaríamos de algum exemplo? Mas também não se manifestam se são familiares. Podem-se manifestar se são familiares ou não, mas nunca dizem se é avó ou não. Não, isso é o exemplo que eu estou a dar, mas da pessoa falar como? Não sei se não poderá dizer. Não. Eu, por exemplo, eu frequento também o centro de espírita de Viseu. O meu pai ia a Viseu comigo quando era encarnado, e ele manifestou-se e não me disse que era meu pai. Nós percebemos que era ele porque ele disse que já lá tinha estado. Pronto, também já passei por uma situação assim idêntica e pensei que era outra pessoa e não era, foi meu pai. Sim, mas não pensei que fosse ele, mas pela reação e pessoas que me conheciam da sala, disseram que provavelmente poderia ser. Mas ele também pode dizer, pode dizer. Eu pensava que não poderia ter
E sua espiritualidade saberá se é bom para nós ouvirmos dizer quem vem se comunicar connosco pela mensagem. Olha, podes dizer que és o pai, que és a mãe de fulano, que ele está preparado para essa mensagem para ouvir. Isso a espiritualidade superior que coordena todos estes movimentos saberá se nós estamos ou não, para quem se destinar a mensagem, se está preparado ou não para ouvir quem é. Se só para ouvir a mensagem ou se a mensagem vem para alguém. Eu tenho que pedir licença. Diga. Eu tenho que pedir licença para vir. Também. Ele não vem quando quer. A espiritualidade superior autoriza ou não a sua comunicação. Isso, as coisas são assim. Os espíritos no mundo espiritual são extremamente disciplinados. As coisas não funcionam lá como aqui. Não é a balbúrdia que é aqui na Terra. Gostaríamos de algum exemplo quanto a essa identificação da unidade existente nas comunicações de espíritos que se comunicam nos ambientes mais diversos do planeta. E Ramades responde assim a Maias: os espíritos benfeitores e respeitosos, embora se comuniquem no seio de povos ou raças mais exóticas, são unânimes em explicar que não existe o inferno, que não existe o purgatório e o céu teológicos pintados nas velhas gravuras a óleo hebraicas que os mortos sentem no seu perispírito ou invólucro pós-mortem, as emoções e sensações ainda dominantes da vida física que o homem sofre nas vidas sucessivas, na carne, os efeitos das causas que gerou em existências passadas, que os espíritos nascem simples e ignorantes e são lançadas na senda evolutiva dos mundos planetários para adquirir a consciência de si mesmos e elevar-se até à angelitude, ainda proclamam na pluralidade dos mundos, pois há muitas moradas na casa do meu Pai. Isto disse-nos Jesus. A sobrevivência de todos os homens e a aventura de todos os seres. Ora, lá está. Aqui falamos na tal evolução que eu falei ao início, que somos criados simples e ignorantes, passamos por todos os reinos e neste nosso reino temos a nossa escala, a nossa escada até chegarmos a espíritos perfeitos, até sermos anjos, entre aspas, até à nossa angelitude. Aí sim iremos compreender como é que Deus cria um espírito, porque nós, antigamente, a população no mundo eram 4, 5 mil milhões, hoje já somos 7,5 mil milhões. E como é que os espíritos vão aparecer? Não sabemos, porque ainda não temos capacidade para compreender como é que Deus cria o espírito, mas mais tarde lá chegaremos. Outra pergunta. Embora concordando com as vossas considerações, já compulsámos obras mediúnicas em que os espíritos comunicantes na Inglaterra e nos Estados Unidos são contrários à reencarnação e asseguram que os desencarnados não retomavam mais à Terra. Que dizeis? Realmente, em obras como O Rumo às Estrelas, de Bradley, o espírito de Ioannes responde que nada sabia da reencarnação, enquanto Simpson, nos Estados Unidos, também alegava a mesma coisa em reuniões mediúnicas de efeitos físicos. No entanto, o espiritismo ainda não conquistara as camadas populares e suas manifestações eram conhecidas apenas entre os doutos e experimentadores, em face do preconceito racial do povo americano e as veleidades da aristocracia inglesa. Reparem o exemplo que eles foram buscar: ingleses e americanos. São povos extremamente complicados. O alto mandou vedar-lhes a realidade da encarnação. A espiritualidade superior não permitiu ainda na altura que lhes fosse revelada a reencarnação nas comunicações. Até a doutrina firmar as suas bases indiscutíveis entre o povo. Qual seria o prejuízo dos espíritos revelarem aos ingleses ou americanos a veracidade da reencarnação? Ainda não convinha estremecer as frágeis raízes do espiritismo nascente na Inglaterra e nos Estados Unidos pela revelação do processo reencarnatório e consequente obstáculo à propagação da doutrina. É evidente que tanto o americano racista recusava-se crer na possibilidade de ele vir numa reencarnação futura ser negro. Portanto, nós
teremos que passar também por todas elas também, é possível, e revelar na altura que, tu na próxima reencarnação ou já foste um negro, ele não ia aceitar isto com grado. Portanto, eles ainda não estavam preparados para tal. Como o inglês aristocrata também não daria crédito à ideia de ser um aristocrático na outra reencarnação, ter sido um plebeu ou vir a ser um plebeu. Não, isto não cabia na cabeça deles. Os próprios brahmanes pregavam a encarnação por castas porque não podiam conciliar a ideia de retornarem à carne em condições inferiores depois de gozarem da munificência sacerdotal do brahmanismo. Então, ensinavam que o pária é o indiano que não tem casta. Portanto, o pária para os indianos é aquele com o animal. Falando assim rápido. É intolerável, não suportam os párias, os indianos. Renasceria pária e o Raja ao Brahma. Nasceria no futuro Raja ao Brahma. Qual é a prova de que a reencarnação não é exatamente como pregam os Brahmanes, em castas prestigiosas ou classes deserdadas? Ramatis vai responder assim, eu estou a acelerar um bocadinho, porque já estou a encher no tempo. Não há duas medidas diferentes na criação. Tudo o que existe, visível ou invisível aos sentidos do homem, origina-se de uma só fonte, o absoluto. Há uma essência no âmago de todos os seres, pois as discordâncias exteriores são apenas frutos das diversas etapas evolutivas, dos seres na sua variedade de manifestação. A discordância é sempre uma ilusão, anotada pelos sentidos corporais das criaturas, mas inexistente para a visão panorâmica do espírito. Assim como as contas coloridas de um colar estão presas pelo mesmo fio de segurança, os espíritos do Senhor estão ligados pelo mesmo elo divino. Em consequência, Deus não criou castas privilegiadas ou deserdadas, mas proporciona a felicidade a todas as suas criaturas. O americano descrente da reencarnação, protestando contra a ideia de nascer num negro desprezado, o inglês oferecia resistência à possibilidade de regressar à Terra como um mísero plebeu, após ter sido um orgulhoso aristocrata. Os brahmanes jamais podiam humilhar-se à perspectiva de retornarem à carne na figura de párias expulsos para a marginalidade da vida. Mas nenhum deles poderá fugir da sua origem, em comum com todos os demais seres na sua formação de centelhas lucíferas da mesma chama criadora. As palavras e sofismas jamais destroem ou desmentem a realidade divina da criação. Deus não admite privilégios a qualquer de seus filhos. Reparem aqui na justiça dele. Certos espíritas acham que o espiritismo deve interferir publicamente na política do mundo a fim de higienizar as atividades dos seus responsáveis. Outros alegam que a doutrina nada tem a ver com a política. Que dizeis, isto é muito simples, se os espíritas, se Deus interferisse na política, que mérito é que nós íamos ter? Então era ele que estava a fazer as coisas e não nós. Okay? E pronto, resta-me agradecer-vos a vossa atenção e a paciência que tiveram para me ouvir.